Nós queremos trazer um abraço todo especial aos nossos pastores aqui. Amém, irmãos? E com certeza, toda vez que nossos pastores viajam, bate aquela saudade no coração da igreja amada que o Senhor confiou em suas mãos. E se você quer receber esse abraço do pastor, nossos pastores, dê um aplauso ao Senhor Jesus. Aleluia! Louvado seja Deus. Creio que se ele não tiver em reunião neste momento, ele está aí assistindo através do Facebook, através das mídias aí, das redes sociais, nessa noite. Nós queremos transmitir esse abraço especial da Igreja do Senhor para os nossos queridos pastores, presidente, pastor Eliebe, pastor Elisiane e todos que estão nos assistindo neste momento. Amém, meus amados? Meus amados, esse final de semana aqui nós tivemos um final de semana abençoado também, aonde foi ali no Cenáculo da Família, aonde o Cenáculo da Família completou ali 10 anos, né? Então, nós ficamos felizes. A igreja do Senhor, mas em festa, né? Então a congregação do Cenáculo da Família Área 11, ali nas pessoas dos pastores Ronaldo e a pastora Merijane Gomes, o qual tiveram comemorando ali juntamente com toda a igreja este momento maravilhoso. São 10 anos ali, naquele local onde Deus realizou milagres ali, salvou vidas, curou, né, batizou com o Espírito Santo, e grandes homens de Deus ali foram com certeza levantados para realizar aquela obra. Então esse final de semana foi uma bênção ali, foram 2 dias, sábado e domingo, nessa grande festa. Quantos podem aplaudir o Senhor Jesus, parabenizando essa amada igreja do Senhor Jesus? E também o Impacto Jovem, né, pastor Clétis? Impacto Jovem também ali na área 6, ali foi uma benção também, eu creio, ali a segunda, isso, glória a Deus, mais de 20 almas se renderam ao Senhor Jesus, e merece um aplauso ao Senhor Jesus, né? Então foi o Impacto Jovem, ali da área 6, né, na supervisão número 3, uma benção, e aqui estão os pastores, pastor Clétis, pastora Ana, está o supervisor da supervisão, pastor José Ribeiro, trazer uma mensagem da palavra de Deus para todos nós nessa noite. 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 37. 1 Samuel 17, versículo 37. A seguir, assim nos diz a palavra do Senhor. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi de suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça o capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre suas vestes e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos de ribeiro e pôs-lhe no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão de sua funda e foi aproximando-se do filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que ele levava, o escudo, ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos deuses, o amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne a aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo as aves do céu e as feras da terra. E toda a terra saberá que há um Deus em Israel. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor é a guerra. O Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate. E ao encontrar-se com o filisteu, e Davi pôs a mão
do alforje e tomou dali uma pedra com a funda e lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra lhes encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, e com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu, e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Glória a Deus. Senhor Pai, nós te louvamos, meu Deus, e nós te agradecemos nesta noite pela oportunidade, Pai, que estamos na Tua presença, cultuando o Teu nome, adorando o Teu nome, tributando, meu Deus, a Ti toda a honra, toda a glória, Senhor. Meu Deus, assim como o Senhor deu vitória, Senhor, naquele exato momento para Davi, Senhor, assim também, Pai, nós pedimos vitória, Senhor, para a Tua igreja nessa noite, Pai. Para cada um de nós que aqui estamos, meu Deus, nós não sabemos quais são os gigantes, meu Pai, da Tua igreja, que nós temos enfrentado, Senhor, mas Tu sabes, meu Senhor Jesus, Tu sabes quais são, Pai. Mas nessa noite, Pai, nós decretamos em nome do Senhor Jesus a vitória do Teu povo, a vitória da Tua igreja, Pai, em nome do Senhor Jesus. E assim, meu Deus, nós Te louvamos e nós Te agradecemos. Aleluia. Sente, meus amados irmãos, glorificando ao Senhor, a honra seja dada ao nosso querido Deus. Nós observamos aqui, irmãos, essa passagem, dessa palavra aqui, e nós entendemos um pouquinho, analisamos um pouquinho aqui, e nós observamos que vê a coragem de Davi enfrentando aqui um Golias, enfrentando aqui um homem com quase 3 metros de altura. Então, realmente, era um homem muito grande, diz a palavra do Senhor. Então, ele enfrentando esse homem 3 metros de altura, nós ficamos talvez, até ficamos impressionados, mas com a coragem de Davi, ao enfrentar esse filisteu, a enfrentar este homem, com a coragem dele, parece até que ele não sabia o risco que estava correndo, não é verdade? Mas realmente ele não sabia o risco que ele estava correndo, mas ele acreditava em o Deus que ele estava servindo. Ele acreditava no Deus que ele servia. E a fé dele não era no homem, não era nas suas forças, mas era no Deus que ele estava servindo. Aleluia. No Deus que ele estava adorando. No Deus que livrara ali do urso, livrara do leão. Era esse Deus que ele colocava na frente. E é esse Deus exatamente que nós temos que colocar sempre na nossa frente. Nós enfrentamos gigantes da nossa vida, nós enfrentamos situações, mas nós temos um Deus que nunca perdeu uma batalha, nunca perdeu uma luta. E é esse Deus que vai nos continuar nos dando a vitória. Talvez você tenha enfrentado, talvez você esteja enfrentando algum problema grande, mas o nosso Deus é muito maior do que esse problema. Aleluia. Sua fé, irmãos, era tão grande que ele não olhava para o perigo. A sua fé em Deus era tão grande que ele não estava considerando o perigo que ele estava correndo ali. Davi, observando a sua palavra, ele só pensava na grandeza de Deus. Ele só pensava no poder que Deus tinha de livrar ele. Assim como Deus livrara ele do leão, do urso, ele também pensava, Deus vai me dar vitória contra esse filisteu. Ele vai me dar vitória. Então sua motivação, irmãos, era defender o seu povo. A motivação de Davi não era se defender ali, para ele se amostrar, não. Ele queria realmente mostrar o Deus que ele servia. A sua motivação era defender o povo, por isso a sua ousadia, a sua coragem era tão grande e foram maiores que aquele gigante que ele estava enfrentando naquele momento ali. A sua motivação era Deus. Qual tem sido a tua motivação? Será se a nossa motivação realmente tem sido Deus? Eu sei que nós enfrentamos, irmãos, muitas lutas, dificuldades, problemas adversos, mas nós temos que sempre colocar Deus na frente. Deus no comando, Deus na direção, irmãos. Então nós enfrentamos muitos gigantes em nossa vida, irmãos. E os gigantes podem ser o gigante da incredulidade, o gigante da falta de fé, né? O gigante, meus queridos irmãos, talvez da desobediência. Eu não sei qual é o gigante que você tem enfrentado. Cada um de nós sabemos quais são os gigantes que nós temos enfrentado no nosso dia a dia.
Qual é o gigante que você tem enfrentado? Qual é o gigante que você talvez esteja ali pensando, não, eu não vou conseguir, eu não vou ter vitória. Não pense dessa forma, pense como Davi. Creia que Deus vai te dar a vitória sim. Creia que o Senhor vai te dar a vitória sim, em nome dEle. Aleluia. São muitas situações, irmãos, que nós pensamos às vezes, nossos problemas, nossas lutas, nós pensamos que às vezes não. Isso é maior do que eu posso imaginar. Isso é maior do que nós. Mas no começo nós falamos, a Bíblia fala aqui, que o gigante Golias tinha quase 3 metros de altura. E Davi era um franzinho, era um mocinho, era pequenininho. Mas ele foi lá, porque ele não aceitou. Ele não aceitou o exército de Deus vivo, o povo de Deus ser confrontado daquela maneira, daquela forma. E nós também, irmãos, nós somos filhos do rei. Aleluia. Nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso. Nós não vamos deixar os problemas de dificuldade ser maior do que aquele Deus que nós servimos, aquele que garante a vitória para nós. Porque a palavra do Senhor disse, maior é o que está em nós, maior que opera em nós, que aquele que está lá fora. Aleluia. Esse Deus é maior. Aleluia. Então, irmãos, são muitas situações. O problema é que parece que não vai mais, né? Os problemas são tão grandes que parece que nós não vamos alcançar a vitória. Mas nós vamos sim, irmãos. Você já enfrentou muito gigante, você já foi um vencedor. Você já enfrentou muitos problemas diversos, problemas de enfermidade, problemas financeiros, problemas que realmente você pensa que, como você vai olhar para trás, como eu venci. Sabe como você venceu? Porque você colocou Deus na frente. Aleluia. Não é assim que a palavra do Senhor nos fala para nós, Mateus 6,33, buscai primeiro meu reino e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas para nós. É assim que a palavra do Senhor nos fala. Então, como nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, pode vir o que vier. A palavra do Senhor, nós estamos garantidos na palavra do Senhor. Nós vamos passar pelas lutas, nós vamos enfrentar assim. Nós não estamos livres disso, não. O Jesus Cristo falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele não falou, vocês não vão passar por problema, não. Ele falou, no mundo tereis aflições. No mundo vocês vão passar por dificuldade, mas tenha bom ânimo, tenha alegria, tenha fé em Deus, que você é vencedor, aleluia. E nós seremos vencedores, irmãos. Para aquele homem, irmãos, para aquele homem ali, Davi, nós olhamos para a história de Davi, e nós olhamos ali o quanto Deus exaltou Davi, o quanto Deus teve misericórdia de Davi. Já pensou se Davi fosse ali tentando lutar com suas próprias forças? Ele viu aquele gigante Golias ali confrontando o exército do Deus vivo, do Deus poderoso. E ali Davi, eu vou lá, eu confio em mim. Aí lá ele seria derrotado, Davi. Mas ele não foi, ele não agiu dessa maneira. Ele agiu diferente, ele acreditou em Deus. Ele acreditou, né? Porque o que aconteceu, irmão? Porque Davi, ele lembrou. Davi teve lembrança. Deus, o Espírito Santo fez ele lembrar. Deus fez ele lembrar, eu me lembrei. Quando Davi ia levar comida para o seu irmão ali, está lá, ele se lembrou que ele tinha vencido um leão, que ele tinha vencido um urso. Ele se lembrou que Deus deu vitória para ele. Então, quantas vitórias, irmãos, nós temos alcançado através de Deus. Quantos momentos difíceis Deus tem nos livrado. E quantas situações adversas que Deus tem nos guardado. E nós estamos hoje, talvez você esteja passando exatamente por alguma situação dessa maneira, dessa forma. Então se lembre das vitórias que Deus te deu. Se lembre dos livramentos que Deus te deu. Aleluia. Porque esse mesmo Deus que te livrou, que te abençoou, é o mesmo Deus que vai te abençoar e te livrar nesse momento. Aleluia. E vai te dar a vitória, irmãos. Aleluia. A memória de Davi, irmão, ajudou neste momento. Ele se lembrou exatamente das 2 vezes que ele enfrentou aquele urso para defender o rebanho das ovelhas de sua família. Ele se lembrou. Então Davi se lembrou disso. Então, meus queridos irmãos, para nós temos um Deus que ele não cochila. Ele está sempre olhando para nós, é vigilante. Nós precisamos só agarrar a nossa vitória, aleluia. E para ele, irmãos, para ele um homem que não seria nada comparado, né, com aquele homem ali. Davi olhou, não, esse homem aí, esse gigante aí que está afrontando o exército de Deus vivo, ele nem se compara com a força daquele leão, daquele urso. Davi saía todo arranhado, mas estava ali, daquela briga, defendendo as ovelhas. Davi, Deus deu a vitória. Então ele olha para aquele homem ali,
Que nada, isso aí, para o meu Deus que livrou-me daquele urso, aquele leão, eu vou lá em nome do Senhor dos Exércitos. Então assim Deus fez, irmãos, aleluia. A mesma energia que invadiu quando ele viu as suas ovelhas ali sendo ali atacado, massacrado pelo aquele urso, aquele leão, ele voltou agora com essa mesma energia ao seu coração, mas agora ele volta diferente, e no seu coração ele volta com a força de Deus para defender o seu povo. Para defender o seu povo. E nós estamos exatamente neste momento. Vamos defender o nosso povo, sim. Aleluia. De que maneira? É orando, é abençoando. De que maneira? É ajudando. De que maneira, de que forma que eu posso ajudar a minha igreja, meu povo? É orando, intercedendo. É dizendo, irmão, eu estou aqui, irmão, vamos lá junto. Nós estamos agora num pleito aí, irmão. Vamos ajudar nossos irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Vamos, irmãos, é a união. Davi se lembrou das vitórias que Deus deu para ele. Vamos se lembrar da vitória que Deus deu para nós também, alguns anos atrás, nesse exato momento. Vamos se lembrar. Então Deus vai nos lembrar, irmão, vai nos lembrar. Então exatamente, se Davi pensasse, irmão, nos arranhãozinhos que ele pegou, talvez, nas mordidas que recebeu daqueles leões, dos combates, certamente, se ele se lembrasse disso aí, se ele fosse lembrar das arranhão, certamente ele nem ia querer enfrentar Golias. Ele não queria, não vou nada, porque quando eu lutei com o urso, com o leão, ele me feriu tanto, eu fiquei todo ferido, o sangue derramou. Aí ele não se lembrou das feridas não, mas só se lembrou foi da vitória, aleluia. Ele se lembrou da vitória que Deus deu para ele, e Deus vai dar a vitória para nós. Quantos podem aplaudir ao nosso Deus, aleluia, aleluia. Não importa a cicatriz, irmãos. Não importa as cicatrizes. Davi não se importou com a cicatriz que ele está enfrentando. Ele estava, Davi, ele estava ali conectado com Deus. Ele estava conectado com a vitória. Ele estava conectado com a vitória de sua palavra aqui. E sempre lembrar, irmãos, nós falamos das bênçãos que nós recebemos. É um exercício que fortalece a nossa fé. Fortalece a nossa fé. Quantas vezes, talvez quantas noites você passou chorando de madrugada, intercedendo por algo, e Deus lhe deu a vitória, lhe concedeu a vitória. Então se conecte com a vitória, irmãos. Pare de lembrar de contar talvez derrotas, problemas, achar que o nosso problema, que seu problema é maior do que o Deus que nós servimos. Nós temos que lembrar das vitórias, aleluia. Porque a Bíblia diz que até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui Ele tem nos dado vitória para nós. Pastor, você não vive como eu vivo. É verdade. Mas também você não vive como eu vivo também. Nós temos, cada um de nós temos nossas batalhas. Todos nós temos, irmãos. Por que que o povo de Deus, ao sair da escravidão do Egito ali, passou 40 anos no deserto, saía de uma situação, entrava noutra, saía de um problema, enfrentava outro, mas Deus sempre deu vitória, aleluia. Deus sempre deu vitória para o seu povo, e nós não somos diferentes. Deus vai continuar nos dando a vitória, em nome do Senhor Jesus. Ele vai continuar nos abençoando, te abençoando, de uma maneira extraordinária assim, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Ele vai continuar, irmãos. Comece agora a falar das bênçãos que já recebeu do Senhor, e você vai receber mais bênçãos dele ainda. Aleluia. Louvado seja Deus. E cante e conte as bênçãos, irmãos, que você recebeu, e tenha fé, em nome de Jesus. No versículo 38 nós lemos aqui que nós precisamos sermos autênticos, sermos nós mesmos, né? Aqui um grande perigo para os homens e as mulheres de Deus é perder a sua identidade e não ser verdadeiro. É copiar o que os outros fazem, né? E um exemplo disso aqui, irmão, às vezes nós queremos mostrar algo que nós não somos. Por isso nós caímos num grande perigo. Aqui nesse versículo aqui, Davi foi chamado para tomar algumas precauções antes do combate. Saul chamou ele, né? Queria que ele usasse aqui essa armadura de guerra, mas ele não sabia nem o que era isso. Davi não sabia nem o que era isso, por isso que ele não quis. Ele até tentou usar, mas viu que não daria para ele. Ele não ia conseguir, né? Então se ele tivesse ali talvez
Naquela época, não sei, se tivesse ali um espelho, ele olharia e acharia bonito, mas não combinava com ele. Não combinava com ele aquela armadura. Ele podia até achar bonito ali, ele vestido, mas não combinava com ele. Ele foi, irmãos, ele foi ali com as armaduras, a ferramenta que Deus deu, colocou para ele. Então talvez Davi fosse até tentado a se ver como um guerreiro de um exército real. Mais para frente até que ele se tornou. Mas naquele momento ali não. Naquele momento ali ele não se achava esse guerreiro, ele só confiava em Deus. Ele só confiava em Deus, diz a sua palavra aqui, né? Ele só sabia que ele ia ter vitória porque ele confiava em Deus, né? Então, um dia com certeza ele seria do exército e assim veio acontecer, né? Mas ainda não era a hora. Não era a hora ainda para ele se achar ali, não era a hora ali, diz a sua palavra aqui. Por isso Davi deixou aquela armadura para lá e foi o quê? Revestido da sua confiança em Deus. Ele confiava em Deus. E nós precisamos confiar em Deus, deixar mais a incredulidade de lado e confiar mais em Deus, ter mais fé no Deus que nós servimos, que nós adoramos. E o Deus que nós, tanto nós adoramos através do louvor, né, que nós conversamos com Ele através da oração, nós buscamos a Deus nas madrugadas, é nosso trabalho, é aqui na casa do Senhor reunido agora como uma congregação, que o povo se reúne, adorando ao Senhor. Então, irmãos, ali o rei, diz a sua palavra que o rei, o soldado, o povo, os irmãos de Davi, até os gigantes olharam para ele, né, e via um fraco, todos ali olharam para ele, quem esse rapaz pensa que é? Até o próprio rei, os seus irmãos olhavam e faziam isso é um fraco. Porém, Deus aqui, Deus tinha um propósito e viu o próprio Davi, irmãos. Olha só, ele viu o próprio Davi aqui, olhando para dentro de si e via ali o próprio Davi. Ele olhava para dentro de si e via realmente que Deus estava com ele, mas ele tinha uma grande fé. Ele tinha uma grande fé, uma força enorme, capaz de vencer. Ele acreditava, ele tinha certeza do seu coração que ele ia vencer. Mas no nome de Deus, no nome de Jesus, no nome do Espírito Santo, nós também vamos vencer, irmãos. Em nome do nosso Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós vamos ter vitória. Aleluia. Ao enfrentar aquele gigante ali, irmãos, ao enfrentar aquele grande gigante ali, não caía, Davi na sua palavra, não caía na armadilha de vestir as armaduras. Ele não queria, que aquelas armaduras não eram suas, apenas era para parecer um grande, mais um pouco maior do que ele, né? Mas quantas vezes nós queremos, talvez, cair nesse problema, nessa situação, né? Deixando as armaduras dos outros, querendo se achar o tal, não. Nós vamos continuar confiando em Senhor Jesus. Deus, Ele não faz acepção de nenhum de nós. Deus, Ele vai trabalhando com cada um de nós. Deus vai mostrando para nós a forma que nós estamos tendo a vitória. Deus nos direcionando, assim como Ele direcionou para Davi, Ele também vai nos direcionar da mesma forma também. Davi ali, ao enfrentar aquele gigante, ele não caiu nessa cilada, não. Se ele fosse talvez aquelas armaduras ali, talvez ele não tivesse tido a vitória. Mas se você, irmão, nós possamos ser nós mesmos, porque pequeno ou fraco não importa. Não importa, pequeno ou fraco, Deus deu a vitória para Davi. E da mesma forma hoje também, a nossa dependência tem que estar em Deus. O que vale é o que está dentro dos nossos corações. O que vale é o que está dentro dos nossos corações. E o que está dentro do nosso coração? Está no teu coração a fé? Então não se preocupe não, irmãos, com o que os outros vão pensar de você. E sim com o que você sabe que Deus vai te dar a vitória. Não se preocupe não. Deus, você talvez esteja enfrentando talvez uma batalha grande, uma luta, e talvez você tenha até pedido ajuda de alguém, talvez essa pessoa virou as costas para você, mas creia que Deus jamais vai virar as costas para você. Deus vai continuar te dando a vitória. Deus vai continuar te abençoando em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Não importa que os outros te vejam, irmão, e sim como Deus te vê. Você tem se colocado na presença de Deus, então Deus vai te dar a vitória. Agora não comece, agora apareceu o problema, a dificuldade, você começa a desanimar, ficar triste, talvez botar a culpa em A ou em B, talvez se achando incapaz de vencer. Não, você pode em nome do Senhor Jesus. A vitória é sua em nome do Senhor Jesus.
Aleluia. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você é vencedor. Confie somente em Deus. No versículo 46 a 47 está falando: confie somente em Deus. Davi aqui, ele não confiou no grande exército do rei de Saul, não, diz a sua palavra aqui, e nem nos seus irmãos que ajudassem, não, a si mesmo. Ele dizia: eu sou capaz porque Deus é comigo, Deus me deu a vitória, Deus colocou no meu coração que eu vou ser um vencedor. E assim Davi foi e Davi fez. O tempo todo ele só declarou palavra de fé em Deus. O tempo todo Davi, a dependência dele estava somente em Deus. Em nenhum momento ele desmoreceu. Em nenhum momento ele será: se eu vou, eu coloquei agora, eu me apresentei perante o rei, que eu ia lá contra esse circunciso, esse gigante está afrontando o exército do vivo. Mas será se é verdade? Será? Não, Davi em nenhum momento ele tubiou, em nenhum momento ele esmureceu, não. Davi sempre confiou em Deus. Davi sempre esteve ali com Deus. O tempo todo ele declarava as palavras de fé em Deus. Ele dizia que o Senhor te entregará em minhas mãos, diz a sua palavra, e não por força vencerei esse gigante. A sua confiança era em Deus. Então aquele grande momento ali aconteceu, que ele foi desarmado. Davi chega desarmado ali, e o gigante Golias olha para ele. Mas Davi foi apenas ir com a fonda, né? E aquelas pedras, diz a palavra do Senhor, aleluia. Ele não havia espada na sua mão de Davi. Muitos cristãos pedem a Deus uma bênção, irmãos, e ao alcançarem um pouco de prosperidade, começam agora a ficar arrogantes e se achando muito sabido agora. Muitos estão passando por alguma luta, muita dificuldade, e quando Deus começa a abençoar, Deus começa a dar algo para ele começa agora a se esquivar agora um pouquinho, se esconder. Não, Deus me abençoa aqui, mas espera aí, eu vou ficar mais esperando mais um pouquinho aqui. Não, irmãos, continue confiando no Senhor nosso Deus, porque Ele é o dono do ouro, é o dono da prata, Ele é o dono de tudo que nós temos. Aleluia. E nós precisamos continuar confiando em Deus. Aleluia. E se nós formos parar para isso, irmãos, olhar para isso é um grande engano. Nós não podemos confiar em nós mesmos. Temos que continuar confiando em Deus. Diz na sua palavra: um gigante terrível. O gigante foi terrível, aquele que amedrontou o exército de Deus vivo, amedrontou o povo de Deus. Ali, esse gigante terrível, irmão, que tem derrubado muitos servos de Deus, também tem chamado, hoje em dia, em pleno século 21, chama-se o orgulho. E nós temos que tirar esse orgulho. Nós temos que confiar no Senhor, aleluia. Continuar crendo em Deus, aleluia. Foi por ser orgulhoso que, e na sua palavra, no livro de Efésios, Isaías, capítulo 14, versículo 12, foi por ser orgulhoso que Satanás caiu lá do céu, diz a palavra do Senhor. E nós temos que continuar dependendo em Deus. Para enfrentar o gigante da vida, irmão, nós precisamos saber que não estamos sozinhos, e que o nosso Deus, Ele é maior do que tudo, aleluia. O nosso Deus, Ele é maior do que tudo, e acabou-se. Eu nunca esqueço que o pastor falou aqui nessa igreja, falou para nós. Aliás, acho que foi lá na Supervisão 13, falou que nós somos inimigos de Satanás a partir do momento que nós já temos fôlego de vida. E eu sempre falo isso por aí. A partir do momento que nós temos já um fôlego de vida, nós viramos inimigo de Satanás, porque a missão de Satanás é roubar, é matar e é destruir aquilo que mais Deus ama, que é eu e é você. Essa é a missão dele. Mas só que ele, toda vez que ele se levanta, é para cair. Toda vez que se levanta, é para ser derrotado. Ele sabe que ele já perdeu, mas ele vai ali tentar. Ele vai tentar. Então, quantas vezes nós enfrentamos gigantes na nossa vida, problemas, talvez até problemas que Deus ali, com o seu poder, nós orando, talvez para Deus curar, e Deus vai e cura aquela pessoa ali, mas aquela pessoa em vez de voltar a agradecer, agradece até um certo momento, e depois para de agradecer. Nós servimos a um Deus de vitória, mas o nosso Deus, de forma alguma, ele cochila. Então, irmãos, a nossa melhor confiança está em Deus. A melhor coisa que nós temos é confiar em Deus. Melhor confiança que nós temos é o Deus que nós servimos. Assim como Davi confiava no Deus que ele servia, o Deus Todo-Poderoso.
Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus. Aleluia. Eu sei que você já venceu vários gigantes. Você já venceu vários gigantes. Os gigantes, irmão, nos levantam diante de nós. Esses gigantes têm se levantado, mas ele cai perante a grandeza do Deus que nós servimos. Nós observamos aqui na palavra do Senhor que aquele Golias, o gigante Golias estava enfrentando realmente Davi, mas ele caiu, ele perdeu a cabeça perante o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Ele perdeu, irmãos. Diz a sua palavra, né? Não esqueça, irmãos, que os gigantes se levantam diante de nós, mas é só para perder, que eles vão cair perante a grandeza do nosso Deus. Não se esqueça das bênçãos que você recebeu de Deus. Nós não podemos esquecer das bênçãos que nós temos recebido do nosso Deus, né? Então, meus queridos, elas até nos preparam. As bênçãos de Deus nos preparam para subir tipo a escada num pódio, né? As bênçãos do Senhor é assim. É exatamente sobre a gratidão. A gratidão não tem esse poder de falar conosco dessa maneira. A gratidão é uma forma de abrir essa gratidão de nós entender, porque quando nós somos gratos, Deus multiplica as bênçãos na nossa vida. Ele continua multiplicando as bênçãos na nossa vida. Então Deus, irmãos, Ele está com cada um de nós. Em meio às nossas lutas, em meio às suas lutas, dificuldades, Deus está com você. Diz a palavra do Senhor. Aleluia. Então faça o que Deus colocou no seu coração, mesmo que ninguém entenda. Mesmo que alguém esteja ali acusando, botando para você. Faça aquilo que Deus colocou no seu coração. Vá orar, vá buscar o Senhor, acreditando, tendo fé que Deus vai te dar a vitória em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Cumpra somente a vontade de Deus, irmãos. Para vencer um gigante, todos nós precisamos lembrar das vitórias que nós já alcançamos. Para vencer os gigantes da vida, todos nós precisamos. Assim como Davi se lembrou, nós precisamos aqui lembrar das vitórias que Deus deu para nós. As vitórias que nós alcançamos. Então seja você mesmo diante de Deus. Confie somente no Senhor. Ele vai te dar a vitória. Em nome do Senhor Jesus. Ele vai te dar a vitória sim, em nome do Senhor Jesus. Você está disposto, irmãos, a continuar confiando em Deus e vencer esse gigante? Amém? Amém? Glória a Deus. Então você vai sair daqui mais alegre hoje, em nome do Senhor Jesus. E com essas palavras, irmão, nós esperamos que Deus tenha lhe proporcionado um pouco mais de conforto nessa noite, através da palavra do Senhor. A palavra de Deus, né? Ela possa continuar nos dando força necessária para enfrentar, às vezes, os momentos tão difíceis que nós enfrentamos na nossa vida. Momento de luto, momento de dificuldade, momento de enfermidade, um momento de escassez financeira. Deus possa te dar a vitória em nome de Jesus.